I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática e esta é a última aula, a sexta aula de um total de 6 aulas com a resolução da prova do Enseja do Ensino Médio 2019. Então já deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje. Pessoal, então se você vai fazer a prova do Enseja, vem comigo que eu vou te ensinar as questões que caem na prova. Então vamos lá. Questão 56. As amigas Ana, Beatriz e Clara vão viajar de férias para o mesmo local, mas utilizaram agências de viagens diferentes. Ana pagou sua viagem em 5 parcelas iguais de R$ 387,20. O preço à vista da viagem de Beatriz era de R$ 1.600, mas ela conseguiu negociar o pagamento. Ele será efetuado em parcela única daqui a 3 meses, com juros simples de 7% sobre o preço à vista. O preço à vista da viagem de Clara também era de R$ 1.600 e ela também conseguiu negociar o pagamento, que será efetuado integralmente daqui a 2 meses, com juros compostos de 10% ao mês sobre o preço à vista. Quem pagou o menor preço pela viagem? Gente, então nós temos que analisar as 3 amigas. Primeiro, é a Ana. Como que a Ana pagou? Ela pagou a viagem em 5 parcelas iguais. Então, 5 vezes R$ 387,20. E a gente multiplica, né? Que é 5 parcelas iguais de R$ 387. Só isso. Então, 5 vezes R$ 387,20 vai dar R$ 1.936. Então, esse aqui é o valor que a Ana pagou, tá? 5 parcelas. E a Beatriz? A Beatriz, ela pagou R$ 1.600 também, mas negociou assim, em parcela única, daqui 3 meses, com juros de 7% ao mês sobre o preço à vista. Então, veja bem, está falando de juros simples. Juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros a gente não tem. Quanto que é o capital? R$ 1.600. E a taxa, gente? Falou 7% ao mês. 7%, quando nós vamos colocar na fórmula, a gente já divide por 100. Então, 7 dividido por 100 é 0,07. E por que divide por 100? Porque é porcentagem. Então, quando coloca já na fórmula, a gente já transforma em decimal. Vezes 3 meses. Quando eu multiplico todos esses 3 valores, vai dar R$ 336 de juros. O que mais, gente? Mais os R$ 1.600. Então, o montante, que é o capital, que é os juros, né? Mais o capital, o montante que a Beatriz vai pagar, 336 mais 1.600 vai dar 1.936, que é o total do valor da viagem dela. Deu o mesmo valor da Ana. E falta a gente analisar o da Clara. O da Clara, ela também pagou R$ 1.600, só que foi a juros compostos de 10% ao mês em 2 meses. Então, veja bem, juros compostos da fórmula é assim. Montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. O montante a gente não tem, que é o que a gente quer achar. R$ 1.600 é o capital vezes 1 mais. De novo, ó, a taxa não é 10% ao mês? Então a gente divide o 10 por 100, porque é porcentagem. 10 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,1. Elevado ao
de 2 meses. Então, o montante é igual a 1.600 vezes 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado ao quadrado. Montante é igual a R$ 1.600 vezes, faz a primeira potência. 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21. Montante é igual a 1.600 vezes 1,21 vai dar 1.936. Ou seja, a Clara, a Beatriz e a Ana vão pagar o mesmo valor. E a pergunta é, quem pagou o menor preço pela viagem? É a letra D. Ana, Beatriz e Clara pagaram o mesmo preço. Então, a resposta correta é a letra D. Próxima questão. Questão 57. A embalagem de um alimento produzido, destinado ao público juvenil, possui o seguinte quadro nutricional. Informações nutricionais. Quantidade por porção, 150 gramas. Porcentagem de valores diários recomendados. Carboidrato, 40 gramas, tem 20% dos valores diários recomendados. Sódio, 500 miligramas, 50%. Uma recomendação indica que alimentos destinados a esse público devem ter uma distribuição nutricional mais rica em carboidratos, contendo 60% dos valores diários recomendados, e mais pobre em sódio, contendo 30% dos valores diários recomendados. Um nutricionista deverá adequar a nova quantidade desses nutrientes para a mesma porção de produto e elaborar um novo quadro nutricional que atenda à recomendação. Desta forma, o novo quadro nutricional deverão constar com novas quantidades de carboidrato e de sódio, respectivamente. Gente, então vamos lá. Carboidratos são 40 gramas e tem 20% recomendado diário. E eles querem aumentar a quantidade de carboidratos para 60%. Então vamos lá. Carboidrato. O carboidrato é 40 gramas, corresponde a 20%. E a gente vai utilizar uma regrinha de 3, porque eles querem aumentar para 60%. Então, pessoal, e a gente quer saber a quantidade em gramas. É uma regrinha de 3 simples. Nós multiplicamos em cruz. X vezes 20 é 20x. 40 vezes 60 vai dar 2.400. X é igual. O 20 está multiplicando x. Passa para o outro lado dividindo. 2.400 dividido por 20. Podemos simplificar esse zero com esse zero. 240 dividido por 2 vai dar 120. Ou seja, o carboidrato agora vai ter 120 gramas. E nem precisaria fazer a do sódio, porque nas alternativas a letra A tem 120 gramas. Mas a gente vai fazer do sódio para ter certeza. Então vamos lá. Sódio é 500 miligramas, corresponde a 50%. E eles querem diminuir a quantidade de sódio. Eles querem diminuir para 30%. E x? Regrinha de 3 simples. Multiplicamos em cruz. X vezes 50, 50x. 500 vezes 30 vai dar 15.000. X é igual a 15.000 dividido por 50. Podemos simplificar esse zero com esse zero. X é igual a 1.500 dividido por 5, que vai dar 300 miligramas de sódio. Então, a resposta correta é a letra A, de aprende. Próxima questão. Questão 58. Uma embarcação se encontra no ponto B, situado a 1 km da costa, de frente para o ponto L. O destino dessa embarcação é o farol localizado no ponto F.
distante raiz quadrada de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF. O ângulo LBF mede em grau. Então veja bem, vou fazer um esboço aqui de como que está na prova. Temos o ponto B, o ponto L, o ponto F. Aqui é a raiz quadrada de 3, aqui é 1 km, e aqui é a raiz quadrada de 3 km. E eles querem saber quanto que vale o ângulo LBF, ou seja, eles querem saber quanto que vale esse ângulo aqui. Pessoal, é um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Só que veja bem, nós temos dois lados, não temos o terceiro. E neste caso o terceiro nem vai adiantar de muito, porque eles querem saber o valor do ângulo. Podemos colocar aqui um valor de alfa, por exemplo. Ângulo alfa, tem um nome para ele. Como que eu faço para descobrir este ângulo aqui? Quanto que ele vale? Pelas razões trigonométricas, nós temos o seno, cosseno, tangente. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos que saber como que chama cada lado desse triângulo aqui. Esse lado maior, que é o lado que está de frente com o ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Quer dizer que os outros dois lados são chamados de catetos, tá? Isso aqui é um cateto. E esse também é um cateto. Só que como a gente vai tratar de razões trigonométricas, nós temos que saber se é cateto oposto ou cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente? Considerando o ângulo alfa, quem que é o ângulo que está na frente? Quem que é o lado que está na frente do ângulo alfa? É o raiz quadrada de 3, não é? Ele não está na frente, ele está oposto. Quer dizer o quê? Que esse lado aqui é o cateto oposto. E esse outro lado que forma o ângulo alfa é o cateto adjacente. Então, cateto oposto e cateto adjacente. Nós vamos utilizar a tangente. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é a raiz quadrada de 3, sobre o cateto adjacente. Tangente de alfa. Raiz quadrada de 3 dividido por 1 é raiz quadrada de 3, tá? Isso aqui é a tangente de alfa. Mas veja bem, nas alternativas não tem raiz quadrada de 3. Ele quer saber quanto que vale o ângulo alfa em graus. Pela tabela das razões trigonométricas, o ângulo alfa mede 60 graus, porque raiz quadrada de 3 na tangente é 60 graus. Então, a resposta correta é a letra C, de correto. Próxima questão. Questão 59. O técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Então, temos uma tabela, né? Distância percorrida e tempo gasto. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida D e o tempo gasto T. Qual gráfico representa a relação entre a distância percorrida D e o tempo gasto T? Gente, é para a gente analisar. Veja bem, a distância percorrida, ela está aumentando de 4 em 4, não é? Então, ó, de 6 para 10 aumentou 4, de 10 para 14 aumentou 4, de 14 para 18 aumentou 4. O tempo gasto está aumentando de 12 em 12 minutos. De 18 para 30, 12 minutos. De 30 para 42, 12 minutos.
De 42 para 54, 12 minutos. Tá vendo que é o mesmo espaço, é a mesma proporção que está aumentando, tanto a distância percorrida que está aumentando de 4 em 4 e o tempo gasto que está aumentando de 12 em 12. Então, o único gráfico que aumenta, que tem os tamanhos certinho, a distância certinho de um número para o outro, é a letra A. Tá? A resposta correta é a letra A. Por que não poderia ser a letra B, por exemplo? Porque já começa no 18 e 6. Tá totalmente errado isso aí, gente. Tem que começar no tempo zero, né? E na distância zero. E outra coisa, no gráfico B, as distâncias estão diferentes. De 18 para 30, de 30 para 42, sendo que aumentou de 12 em 12, tem que ser a mesma distância. E na letra C e na letra D também. Então, o único gráfico que corresponde certinho à tabela que está mostrando é o gráfico da letra A. Próxima questão. Questão 60. O gráfico descreve o volume de água em milhão de metros cúbicos presente em um reservatório no dia 31 de dezembro, nos anos de 2015 e 2017. Temos o gráfico, volume de água no reservatório em milhão de metro cúbico. 2015, 50, 2016, 45, 2017, 40,5. Suponha que em 31 de dezembro de 2018, o volume de água presente nesse reservatório registrou a mesma queda percentual que as observadas nos anos anteriores. O volume de água em milhão de metro cúbico registrado em 31 de dezembro de 2018 foi... Gente, falou que teve uma queda percentual igual a dos anos anteriores. Então, nós temos que saber quantos por cento no caso que está diminuindo, tá? Então, veja bem, vamos considerar 2015 e 2016. 50 milhões de metros cúbicos corresponde a 100%, tá? Por exemplo, 45 milhões de metros cúbicos, que em 2016, corresponde a quantos por cento? Gente, podemos multiplicar em cruz, porque é uma regrinha de 3 simples. 50 vezes x, 50x. 45 vezes 100 vai dar 4.500. X é igual a 4.500 dividido por 50. Podemos simplificar esses dois zeros aqui. X é igual a 450 dividido por 5, que vai dar 90%. O que significa isso? Que 45 é 90% de 50. Ou seja, a gente pega o valor de 100% menos 90%. Quer dizer que a queda percentual foi de 10%, tá? De 2015 para 2016, diminuiu 10%. Então, pessoal, esse 10% é a queda percentual de ano para ano. Como eles querem saber quanto que vai ter em 31 de dezembro de 2018, o que a gente faz? Lá em 2017, tem 40,5 milhões de metros cúbicos no reservatório, que corresponde a 100%. E a gente vai calcular 10% de queda para ver quanto que vai dar. Aqui é uma regrinha de 3 normal, simples. X vezes 100, 100x. 40,5 vezes 10 é só andar a vírgula uma casa para a direita, porque tem um zero só. E porque é 10, tá? Então fica 405. Esse 100 está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Gente, para dividir por 100, nós andamos a vírgula 2 casas para a esquerda. Se não tem vírgula, então quer dizer que está aqui. Se é 2 zeros, é 2 casas. 2 casas. Então, x é igual a 4,5. Então, isso aqui, gente, é a queda percentual de um ano para o outro. Como eles querem saber de 2018, nós pegamos o valor de 2017 no reservatório, menos 4,05. Vírgula embaixo de vírgula. Sobrou a casinha, pode colocar zero, tá? E fazemos a conta de menos. 0 tira 5? Não tira. Então, a gente presta do 5. 10 menos 5, 5. 4 menos 0, 4. 0 tira 4, não tira. Presta do 4. Fica 3, fica 10.
10 menos 4, 6. E 3 menos 0, 3. A vírgula vem na mesma direção. Quer dizer que lá em 31 de dezembro de 2018 vai ter 36,45 milhões de metros cúbicos de água no reservatório. Então a resposta correta é a letra A, de aprende. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe para que mais pessoas possam aprender e também para ajudar a divulgar meu canal. Abraço!